No início a palavra era com Deus o Altíssimo. Na criação glória velada, em Jesus tudo que é Deus. Outro nome igual não há, outro nome igual não há. Só Jesus Cristo, homem Deus. Outro nome igual não há. Filho de Deus e Rei. Outro nome igual não há. Só Jesus Cristo. Se esvaziou e o céu deixou, sim, o Santo Deus homem se fez. Amor maior que o meu pecado, nada vai nos separar. Amém. A Bíblia diz, e pode parecer estranho, a Bíblia diz que a raiva, a amargura, a insatisfação, todas essas coisas sempre são uma questão de amor. E é sobre isso que nós queremos meditar hoje. Alguém me perguntou o que a Bíblia estava dizendo aqui em Hebreus 12, 17, quando diz assim: porque bem sabeis que quando ele ainda depois quis herdar a bênção, foi rejeitado, porque não achou lugar de arrependimento, ainda que com lágrimas o tenha buscado. Então, é uma declaração incrível. Ele foi rejeitado, porque não achou lugar de arrependimento em seu coração, ainda que ele buscou isso com lágrimas. A Bíblia diz que Esaú era profano. Na verdade, a palavra lá, a melhor tradução é secular. Ele era um homem secular. Em vez das coisas eternas dirigirem ele era dirigido pelas coisas que se pode ver, tocar. Ou seja, é muito fácil você ser secular assim. E a pergunta era: será que ele buscou, será que ele queria se arrepender genuinamente, ou ele se arrependeu genuinamente e ele foi rejeitado por Deus? A palavra de Deus diz para nós jamais cometermos esse erro, de pensar que Esaú realmente se arrependeu e foi rejeitado por Deus. O arrependimento é um dom de Deus, não é? É a operação do próprio Deus em nossos corações. Deus nunca então rejeita o arrependimento genuíno, que é algo que Ele mesmo produz. E o verdadeiro arrependimento, que é produzido pelo Espírito de Deus, ele sempre produz aquilo que João Batista chamava de frutos dignos do arrependimento. Não é frutos dignos de Deus te perdoar, é frutos que acompanham o verdadeiro arrependimento. Ou seja, o verdadeiro arrependimento ele é prenhe em filhos, ele é uma terra bem adubada para crescer toda espécie de frutos para Deus. O texto fala claramente que não se achou nele lugar de arrependimento. Então, em outras palavras, ele não podia se arrepender, não é? Ele estava tão endurecido, como está em Hebreus 3, 8, 15, 4, 17, que ele gritou porque ele queria as coisas boas da vida. Ele sentia que ele tinha perdido algo que ele achava importante, e isso fez ele ir até as lágrimas. Mas Esaú jamais se submeteria aos termos de Deus. Ele não tinha um coração para ver a beleza de Deus e ver aquilo que o pecado faz ao declarar o oposto dessa beleza. Então ele não tinha isso. É por isso que ele é chamado de devasso e sem Deus. Ou eu falei, a melhor tradução é secular, não é? Então, em primeiro lugar, isso nos mostra a insanidade do pecado, apesar de não ser sobre isso que nós vamos falar. E a Bíblia diz em Hebreus 12, 16, que ele vendeu o direito de primogenitura por um prato de comida. De certa forma, aqui está falando sobre a loucura de todos os pecados de uma pessoa que é secular, de uma pessoa que pensa no agora, de uma pessoa que é guiado por vistas, não tem sua mente no céu. Então ele disse: para que serve
para mim o direito de primogenitura se eu estou morrendo de fome, se eu estiver morto, Gênesis 25, 32. Então, ele, além dos privilégios espirituais que envolviam a primogenitura aqui, ele tinha uma visão tão imediatista, tão secular como o ser humano é. O apóstolo Paulo ele pode dizer assim: as tribulações, e olha que as tribulações deles eram enormes, são leves e momentâneas para se comparar com o peso de glória eterno. Você vê, a mente dele está tão na eternidade que ele acha 10 anos, 20 anos de sofrimento uma leve e momentânea tribulação. Então, esse que Paulo está mostrando é uma mente oposta à mente secular. Então, é como se o sócio majoritário da Microsoft ou da Amazon, né, que agora é o cara mais rico do mundo, ele estivesse morrendo de fome, alguém está comendo lá uns M&M's, e ele pede, e a pessoa diz assim: só se você me der todas as suas ações. O cara diz: eu aceito. É tão absurdo quanto isso, porque na verdade quer mostrar a loucura do pecado. Cada pecado você está fazendo esse tipo de acordo. Esse acordo que em qualquer aspecto você acharia totalmente insano, porque ele é de fato insano. Então Hebreus 12, a partir do 12 até o 17 diz: portanto, fortaleçam as mãos enfraquecidas e os joelhos vacilantes, façam caminhos retos para os seus pés, para que o manco não se desvie, mas antes seja curado. Esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos, pois sem a santidade ninguém verá o Senhor. Cuide que ninguém se afaste da graça de Deus, que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação, contaminando a muitos. Ou seja, a amargura, a insatisfação, essas coisas contaminam as pessoas à sua volta, não é algo que fica só em você. Não haja, aí nesse contexto que ele fala isso, nenhum imoral ou profano, na verdade secular, como eu disse, como Esaú, que por uma única refeição vendeu os seus direitos de herança como filho mais velho. Como vocês sabem, posteriormente, quando quis herdar a bênção, foi rejeitado e não teve como alterar a sua decisão, embora buscasse a bênção com lágrimas. Então, aqui nós estamos olhando para isso, para a amargura, para a insatisfação com a sua porção, com a raiva. E a história se refere a Esaú como um grande exemplo de amargura. Na verdade, ele quer falar sobre a amargura. Ele quer falar sobre a raiz de amargura que, brotando no teu coração, contamina as pessoas. Além de causar uma destruição interna, ela causa um mal externo. A amargura é contagioso. Insatisfação é uma coisa contagiosa. Ela não fica restrita. É sobre isso que é o assunto. E sempre a insatisfação é porque você acha, óbvio, que não está recebendo o que merece. Ou a amargura e a ira, a raiva, é porque você acha que recebeu o que você não merecia. Ou seja, alguma coisa aconteceu que você não gosta, você achou que você não podia passar por aquilo, ou não devia experimentar aquilo. Ou você está insatisfeito porque você acha que você merecia algo e você não está recebendo. Então, a amargura é isso. Como eu disse, isso sempre é fruto do amor. Não é? Isso sempre flui do amor. Então, se a gente voltar em Gênesis 25 a 27, você vai ver a história dos dois irmãos, que Hebreus está usando aqui, gêmeos, que nasceram de Isaac e Rebeca, não é? Então, Jacó e Esaú. Então, ele saiu primeiro e, tecnicamente, ele era o mais velho, e ele tinha direito a todas as prerrogativas da primogenitura. O mais velho, ele tinha liderança da família. Quando o pai morria, não era como as pessoas fazem, dividir igual, assim, porque a questão toda é que a tribo, o clã, ele tinha que se fortalecer, ele não podia se dividir. Se você pegasse um clã, uma família, e dividisse ela em vários pedaços, ia ficar vários pedaços fracos. Então é óbvio que naqueles dias, o direito de primogenitura fazia do mais velho o chefe, ou seja, no caso aqui Esaú ia ocupar o lugar de Isaac, e todo o resto da família se submeteria a ele como o chefe do clã. Isso fazia cada vez mais
fortalecer, em vez de enfraquecer, dividindo. Então, isso fazia com que ele recebesse todas as coisas, e tivesse as prioridades e os valores da família, e o nome daquela família, do pai, seria levado adiante pelo primogênito, e ele ia ser o líder, e ele ia ter a maior parte da riqueza, e mesmo a riqueza que ficasse com os outros irmãos, ou no caso aqui com o irmão, estaria subjugada à autoridade dele. Então, mas quando eles nasceram, Deus deu uma profecia a Rebeca e a Isaac, dizendo que apesar disso, apesar de Esaú ter nascido primeiro, Deus escolheu Jacó, e não Esaú. Ele diz: eu quero que o mais velho sirva o mais jovem. E era uma maneira de Deus dizer: eu quero que Jacó seja o cabeça da família, eu quero que a tua descendência venha por Jacó, é o meu propósito, eu escolhi o mais novo, e através dele o teu nome vai continuar, e todo o meu propósito redentivo está em Jacó. Através de Jacó, um dia, por exemplo, eu vou salvar o mundo. Por isso Deus é o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Jacó foi, seu nome foi trocado para Israel, ele teve 12 filhos, e nós sabemos, Jesus vem da tribo de Judá. É isso que Deus estava dizendo, é dele, é com ele, é através dele que eu vou, a minha graça, estou escolhendo o pior, e a minha graça vai assim até eu manifestar ela finalmente em meu filho. Então Jacó ia carregar o nome da família, e Jacó é a linhagem da qual viria o Messias, no qual seriam benditas todas as famílias da terra, ou seja, em todas as tribos, raças, línguas, Deus teria um povo, Deus teria os escolhidos. E Isaac e Rebeca, ambos sabiam que essa era a vontade de Deus, eles sabiam, mas Isaac teve o seu coração capturado por Esaú, e ele amava Esaú de uma forma, e ele queria o que Deus não queria. Ele queria que o nome dele fosse em frente através do filho mais velho, Esaú. Ele queria exatamente o contrário a tudo que Deus disse. Pode parecer incrível, mas a Bíblia não é a história de grandes heróis que foram salvos pelo seu heroísmo. Você vê, Deus diz que é o Deus de Abraão e de Isaac, mas você vai ver a história de Isaac, você não vê nada a não ser um homem miserável salvo pela graça, como o pai dele, Abraão, como seu filho, Jacó, e como você e eu. Então, Isaac favoreceu o oposto do que Deus tinha dito. É fácil você não gostar da vontade de Deus. É fácil você ter planos para a sua vida, uma ideia de como a igreja devia estar indo. Tem gente que tem até uma ideia de como a história do mundo devia ser. Tem gente que tem ideia de quando Deus devia mandar seu filho para buscar a igreja. Tem gente que tem essa mente megalomaníaca, que realmente acha que ele olha para a história e sabe que esse é o tempo certo, e que aquilo não devia ser mudado, que aquilo outro. Então ele define o seu próprio ministério, como a igreja devia ser, como o mundo devia ser. Ele tem essas ideias. E você pode criticar Isaac da ideia de alguém achar que sabe melhor do que Deus, mas é isso que os homens normalmente reproduzem. E no meio do povo de Deus, assim como Isaac, nós acharmos que Deus tem um plano, mas aquele não é o melhor. Nós achamos que Deus tem uma posição para 1, para 2, para 3, para 4, mas nós não concordamos muito com o que Deus está fazendo. Então, por não concordar com Deus, por achar que tem um plano melhor, ele fez uma bagunça na sua família. Ele mostrou que ele ia caminhar num sentido oposto ao de Deus, e ele colocou um bloco de separação entre ele e a sua esposa. Os dois receberam juntos a palavra de Deus, mas ele colocou um bloco de separação, e acabou colocando um bloco de separação entre os seus filhos. E é fácil a gente ter nossas próprias ideias, criar um monte de problema para todo mundo, como ele está criando, e fingirmos que tudo isso é para a glória de Deus. Isaac pôde viver anos assim. Então Esaú cresceu para ser um cara selvagem, ele cresceu para ser um homem impulsivo,
instável, de temperamento quente, e a maneira com que o pai favoreceu ele, ajudou isso, um homem de raiva, um homem impulsivo. E um grande exemplo disso é que a história, quando chega no ponto em que Hebreus está contando, acontece porque um dia, essa impulsividade dele, ele vai caçar e volta com fome, o irmão dele está cozinhando lá uma comida maravilhosa, um guisado, e ele está com fome, ele quer, e o irmão diz assim, por que você não vende para mim o direito de primogenitura? Para que isso serve, se eu morrer de fome? A questão é o agora, é a minha satisfação, eu me satisfazer agora, não sei como vai ser daqui a um tempo. E ele disse, claro, eu não vou morrer de fome. E é óbvio que ele não liga muito para a promessa, não é? Ele está rindo da promessa. Não é que ele está pensando, eu realmente estou vendendo, estou perdendo. É que ele pensa no agora, ele vai pensar no depois. Ele não está pensando que ela está abrindo mão de nada de fato, nem está interessado em abrir. Então, depois que o seu pai é velho e cego, todos nós conhecemos a história, ele disse, eu já estou perto de partir, eu vou abençoar Esaú, e pede para Esaú ir caçar, e nós sabemos como a história se desenvolve. Ele está dizendo, eu vou fazer de Esaú o chefe da família, a minha linhagem. Ou seja, em vez de ser Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, ia ser o Deus de Abraão, de Isaac e de Esaú, segundo a ideia de Isaac, apesar de que ele sabia o que Deus tinha dito. E ele diz, vai, caça, volte, prepara uma comida para mim e eu vou te abençoar. E quando ele deixa a casa, a Rebeca ouve e manda Jacó disfarçado, como nós sabemos, colocar lá os pelos, porque o irmão era peludo, ele não era, e ele é abençoado pelo pai, o pai cego, no lugar do irmão dele. E quando ele chega mais tarde, quando ele chega depois que caçou e fez a parte dele, e vai ser abençoado, o pai diz, espera, não, eu já abençoei, não é? eu já dei a bênção, e eu coloquei a mão na cabeça e declarei a bênção. E ele diz, não era eu. E ele disse, eu dei a bênção de primogenitura ao irmão. E o que é interessante aqui, é que, a Bíblia diz naquele momento, quando Esaú ouviu as palavras do seu pai, ele explodiu num grito alto e amargo, de amargura. É por isso que Hebreus está falando sobre uma raiz de amargura, e está usando ele para nos falar a respeito disso. É óbvio que o autor de Hebreus não está querendo mudar a história lá de Esaú, Isaac, Jacó. Ele está falando conosco, ele está falando com aqueles cristãos que receberam a carta. Então ele quando viu as palavras, ele se explodiu de raiva, de amargura. Agora, Esaú sabia uma coisa, Isaac sabia uma coisa, e nós também sabemos, é que a bênção que Jacó deu não era uma coisa mágica, não era um feitiço, não era assim, já deu feitiço para o outro, agora não tem como te dar mais, porque o feitiço foi, agora estou sem feitiço. É óbvio que isso não é algo mágico. O pai podia falar, foi uma fraude, eu vou abençoar você, Jacó me enganou, eu não vou manter a bênção. E ele podia fazer isso tranquilamente, como o chefe da família. É óbvio que ele podia abençoar Esaú e dizer que a bênção para Jacó, e podia até pronunciar uma maldição sobre Jacó, porque Jacó tinha enganado ele podia, e Esaú sabia disso, e Isaac também. Então, ele podia dizer, não, foi fraude, eu sou cego e ele me enganou. Mas ele não fez. Você vê, ele não fez. E é isso que, esse grito de amargura de Esaú, porque isso fez se acender em Esaú uma ira, uma insatisfação, uma amargura, porque Isaac, ele percebeu naquele instante que ele tinha lutado contra Deus a vida inteira. Então ele podia simplesmente desfazer a bênção que deu a Jacó, mas ele não ia fazer isso. Era como se ele finalmente percebesse Deus dizendo, você não ia fazer o que eu mandei, eu te livrei de deixar de fazer o que eu ordenei você fazer. Então, tardiamente, Isaac se arrependeu,
você vê que ele está dizendo para Esaú: eu não vou tirar, eu não vou mudar. Ele podia, mas não ia fazer. Ele percebeu que finalmente ele lutou a vida inteira contra a vontade de Deus, para estabelecer a sua vontade. A gente faz muito isso falando sobre a glória de Deus, o melhor. E Isaque percebeu que Deus fez a vontade dele, e que era totalmente inútil continuar a insistir em lutar contra a vontade de Deus. Por Esaú ele fazia, mas ele não. Então ele diz: eu não vou mudar, eu não posso mudar. Era como se finalmente ele caiu em si, daquele torpor de uma vida inteira ignorando Deus, e admitindo que Deus usou caminhos totalmente diferentes, e que ele não ia continuar lutando contra Deus. Então ele percebeu que Esaú tinha sido um ídolo na vida dele, de tal maneira que ele esteve disposto a desonrar Deus, a desobedecer a Deus, para fazer o que o coração dele queria fazer. Como é comum, não é? Entre aquilo que a gente deseja, a gente acha que é melhor para nós, para a igreja, para a vida, contrariando Deus. E é por isso que ele causou discórdias, problemas, mas finalmente ele parou de fingir. Então a bênção da primogenitura não é uma mágica. Ele podia tirar porque foi enganado e dar a Esaú, mas ele está dizendo: eu não vou fazer. Isaque percebeu que Esaú tinha sido mais importante do que Deus para ele a vida toda. E ninguém desonra a Deus para a glória de Deus, queridos. Ninguém que está seguindo o seu próprio coração pode fingir que o que está fazendo é para a glória de Deus. Então, Isaque conseguiu um verdadeiro arrependimento diante de Deus, mas Esaú não podia. É sobre isso que Hebreus está dizendo. Ele estava tão endurecido, como Hebreus 3, 8, 15, 4, 17 diz, que ele gritou de amargura, quando o pai não ia tirar a bênção do irmão e dar a bênção a ele. Ele não ia ser o líder, ele não ia ser o cabeça, ele não ia ser a pessoa que ia comandar o clã, a família. E é por isso que ele gritou, ele chorou. Mas ele estava chorando, mas ele não se submeteria aos termos de Deus. É por isso que não foi encontrado o lugar de arrependimento. Que o verdadeiro arrependimento faria ele fazer como Jonatas, que disse assim: Davi, Deus te escolheu para ser rei em Israel, o direito era meu, mas eu vou estar ao seu lado. Deus tem o direito de escolher você o rei de Israel. Então você vai ser o rei e eu vou ser o segundo junto contigo. Eu vou estar lá do seu lado, te apoiando. Isso era um arrependimento, mas Esaú não podia. Ele chorou e ele clamou porque ele pensou que de alguma maneira isso podia ser revertido. Mas ele nunca concordou com os termos de Deus. E arrependimento é concordar com Deus. Não importa com o que Deus está dizendo sobre você mesmo, sobre o seu coração. Isaque concordou com Deus. Eu fiz de Esaú um ídolo. Eu fui na direção oposta de Deus. Ele concordou: não vou tirar, eu não vou continuar nesse caminho. Davi, quando se arrependeu, ele concordou com Deus. Pequei, fiz o que era mal aos teus olhos, não há desculpa, foi maldade. Eu fui contrário ao que tu és, foi iniquidade. Então ele não se submeteria aos termos de Deus. Isaque demorou, mas se submeteu. O verdadeiro arrependimento sempre produz frutos dignos desse arrependimento. Mas a Bíblia diz que ele era totalmente secular. Ele só podia ver aquilo que o pecado estava tirando dele. Isso podia levar ele até as lágrimas de tristeza com as perdas, mas nunca o coração dele podia concordar com os termos de Deus, ou nunca podia ser um coração como o de Jonatas, que diz: Deus quer o meu irmão Jacó, eu vou estar do lado dele, eu vou ser o braço direito dele. Ele não podia falar como Jonatas falou de Davi. Então somos informados que Esaú tinha um rancor de Jacó. A partir daí, é por isso que o livro de Hebreu, quando ia falar sobre amargura, sobre rancor, sobre insatisfação de eu não estar ocupando o lugar que eu acho que eu devia ocupar, fala sobre Esaú.
E Rebeca sabe que Esaú vai matar Jacó, assim que o pai morrer. Ou seja, Esaú, em respeito ao pai, não vai fazer nada, mas ele vai esperar o pai morrer e vai matar Jacó. E Rebeca sabe disso. Então Rebeca diz: foge, porque o teu irmão, ele vai te matar. Você não pode ficar aqui, porque a tua única segurança é enquanto teu pai está vivo. Quando teu pai morrer, essa é a amargura dele. Ou seja, Esaú se consolava como? Que ele perdeu tudo, que ele supunha que tinha direito. Ele se consolava pensando, como é que ele conseguia continuar vivendo os dias? Ele se alimentava do rancor: vou matar ele. Sabe, quando você fica pensando mal da pessoa que você está amargurado, ou que está fazendo algo que você devia estar fazendo, o que Esaú achava, você se alimenta do rancor, você começa a pensar sempre mal daquela pessoa, não é assim? Ele só ficava se alimentando disso, porque é isso que dava a ele uma certa satisfação, equilibrava a raiva dele, enquanto ele não podia matar, porque tinha que esperar o pai dele morrer. Então ele ficava pensando mal. É isso, você encontra consolo em pensar mal do outro, em ficar pensando: ele vai morrer, ele vai morrer, o papai vai morrer, e quando ele morrer, ele vai morrer. Então esse é o exemplo perfeito de um rancor, e também é uma grande definição. O autor de Hebreus fala de amargura, e ao mesmo tempo ele fala sobre a santidade sem a qual ninguém verá Deus. Ele está falando que essas duas coisas são incompatíveis: estar sendo santificado pelo Espírito Santo e ter amargura no coração, insatisfação. E Esaú, em vez de estar sendo confortado por Deus, animado por Deus, para fazer o que Deus queria, junto com Jacó, como alguém que ia estar ali, ele estava ele mesmo se confortando. Você mesmo se consola com o rancor, com a amargura, e ele se sente melhor. Sempre que ele pensa no irmão morto, ele se sente melhor. Não é assim que é o rancor? Sempre que você pensa no outro saindo do seu caminho, o outro não te atrapalhando mais, não ocupando mais o seu lugar, você se sente melhor. Ele se sentia melhor, então ele guardava rancor. O autor de Hebreus chama isso de raiz de amargura. E Jacó foi embora, fugiu. O pai, quando vai dar uma bênção, que ele fazia: não tem nenhuma bênção para mim? Não, tem bênção, não tem a bênção da primogenitura. O pai, quando ele pronuncia uma bênção sobre Esaú, ele prevê que Esaú vai viver pela espada, ele vai viver violentamente. Ou seja, Esaú vai ser um homem movido pela raiva a vida inteira. É isso que caracterizou ele. Jamais foi encontrado um lugar de arrependimento. Ele sempre foi governado pelo rancor. Ele não vai matar o seu irmão no futuro, porque é óbvio que ele não ia frustrar o plano de Deus, da linhagem que Deus traria seu filho ao mundo. Então, outro dia eu estava vendo um canal que só fala sobre investigações criminais. Eu estava vendo uma família que é oposta a essa aqui, uma mulher chamada Amy Federici. Ela se casou nova, com 20 e poucos anos, mas 2 meses depois que ela se casou, descobriu um câncer de pâncreas no esposo dela, no seu marido, que era novo também, e ele morreu meses depois. Então, com 26 anos, ela perdeu o marido, e 13 meses depois que ela perdeu o marido, ela trabalhava em Manhattan, morava em Long Island, e ela estava voltando de trem de Manhattan para Long Island, e um homem, Colin Ferguson, de repente se levantou no vagão, tirou a arma e começou a atirar nas pessoas e matou ela. É uma história trágica. Ela casou, meses depois o marido morreu de câncer de pâncreas, e meses depois ela está num trem, vindo do trabalho, e um desses doidos levanta, matou 6 pessoas no vagão e feriu 19. Colin Ferguson, ele, até acho engraçado, assim, quando eu estava vendo, porque ele nasceu em 14 de janeiro, no dia do meu aniversário, em 58, 11 anos antes de mim, né? E
Ele foi condenado a 319 anos de prisão, está preso ainda. Depois de 319 anos ele pode pedir condicional. Não sei se ele vai ter sucesso na espera. Mas a reportagem estava mostrando, e a investigação até pegar ele, e depois continuou contando a história, e como essa família, né, da Amy, foi diferente de todas as outras famílias, porque eles doaram os órgãos dela, não é? E eles quiseram conhecer as pessoas que receberam os órgãos, e eles se tornaram grandes amigos das pessoas que receberam os órgãos, e as pessoas dizem que isso não é comum. Além de eles tentarem impedir de alguma forma, as próprias pessoas, elas não querem ter contato com quem recebeu os órgãos, que era de alguém querido, porque aquilo é triste, aquilo... Mas eles não se tornaram grandes amigos, e eles falavam como eles não iam ser controlados pela amargura, de que eles esperavam que realmente Deus mudasse a vida do Colin lá na cadeia, já que ele nunca mais ia ser solto, mas que ele fosse, que Deus convertesse ele, que mudasse a vida dele. E eles acharam incrível, porque era a única das famílias, dos 6 mortos e dos 19 feridos, que tinha essa postura totalmente diferente. Não havia uma amargura como eles viam nos outros. Ou seja, é exatamente o oposto do que aconteceu aqui na história, nessa família. Então, o autor de Hebreus dá alguns princípios para nós, que nós só podemos olhar bem brevemente, porque você vai ver que esses princípios são fundamentais, porque isso é uma coisa que se esconde. Uma coisa que se esconde. Se você perguntasse a Isaac, você está lutando com Deus a vida inteira? Você quer fazer o que Deus não quer? Isaac ia dizer, não, eu sou filho de Abraão, eu quero glorificar a Deus. Ele viveu assim. E a amargura contra o que Deus quer, ou a amargura ao ver o que Deus quer sendo oposto ao que eu quero, atingindo outras pessoas, como aconteceu com Esaú, ela se esconde. Então, o que é a raiva? Então, Esaú era profano, e ele era secular, não é? E a Bíblia diz que ele tinha uma raiz de amargura. Então, como eu disse, a melhor palavra é essa. Secular é uma pessoa voltada para o imediato, ela quer coisas físicas, ou lugar, posição, status, ela quer alguma coisa, e ela quer agora. E ela acha que aquela coisa vai entregar algo a ela, de tal maneira que aquilo que Deus quer tem um pouco peso. Ela pode se enganar, como Isaac se enganou, óbvio, querendo o oposto do que Deus queria, mas ele continuou cultuando a Deus. Ele não enfrentou isso só naquele momento ali, que ele podia reverter a bênção. Chegou com uma bomba nele, a lembrança de tudo, de dizer, Deus fez o que ele queria, eu já não ia obedecer a ele, agora eu não vou desfazer as coisas que foram feitas. Então, nós podemos dizer que a ira, a amargura e a insatisfação está sempre ligado ao foco do que você quer, do que o seu coração quer, do que o coração de Isaac queria, ou, no caso aqui do texto, do que o coração de Esaú queria. Então eu quero te chamar a atenção duramente para isso. A raiva, como eu disse no início, sempre é uma consequência do amor. Do amor. A raiva é despertada em nossos corações, porque todas as nossas faculdades tendem a querer defender o que nós amamos. É sempre assim. Isaac amava Esaú, e é óbvio que a ideia dele não receber a bênção fazia ele não se sentir bem. Então você fica amargurado ou bravo com uma coisa à medida que você ama alguma coisa. O tamanho da sua insatisfação, da sua amargura, depende sempre do tamanho do amor que você tem àquilo. É por isso que no mundo todas as pessoas acham crime terrível e pecado não. E muitos cristãos são assim. Por quê? Porque na verdade as pessoas amam o ser humano e não amam a Deus. Se amasse mais a Deus, acharia o pecado a coisa mais terrível e não o crime. Mas as pessoas, sempre que um pecado atinge só Deus, as pessoas acham, mas se atinge a sociedade, aí é algo terrível.
As pessoas mudam a verdade para mudar isso. Então, a raiva, ela defende a coisa ameaçada que você ama. Ela está sempre ligada aos seus amores. E ela é mais poderosa quanto mais poderoso é o seu amor por uma coisa. Por alguma coisa, por algum lugar. Então você vê, a raiva é uma questão da hierarquia do seu amor. A hierarquia do seu amor é a hierarquia da sua insatisfação. É a hierarquia, por exemplo, como Jonatas amava a Deus e amava Davi, a ideia dele não ser rei não era um problema para ele, não ficava com raiva. Ele não ficava com raiva. É o que Deus quer. Eu amo Davi. Ele podia dizer assim: Deus quer que você seja rei, então tudo bem, vou embora. Assim que papai morreu, eu te entrego o trono e vou embora. Não é assim que ele fala. Você vê, não, eu vou ser o segundo. Eu vou estar ali, vou te ajudar. Eu não só vou deixar você ficar com a coroa, mas eu vou fazer tudo para proteger essa coroa sua. Eu vou ser o seu soldado mais leal. Eu vou estar ao seu lado. Então a hierarquia do seu amor é a hierarquia da sua raiva. A coisa que você não ama, você não fica irritado se estiver ameaçado. Você não fica irritado quando uma posição que você não se interessa fica ameaçada. Você não fica irritado quando algo que você não ama é tirado. Quando acontece algo com que você não ama. Quanto mais você ama, o que você ama é que provoca a amargura, a insatisfação. E quanto mais você quer algo, mais irritado você fica se aquilo é tirado de você. Não importa se é Deus. Não importa qual é a vontade de Deus. Você vai mascarar isso. Você pode dizer que Jonatas pode dizer assim: eu quero ser rei para servir a Deus. Eu vou ser um rei para honrar a glória de Deus. Mas é óbvio que se ele quisesse honrar a glória de Deus, ele não ia querer algo que Deus não queria. Como ele queria honrar a glória de Deus, e ele soube que Deus tinha escolhido Davi, então ele disse: eu vou apoiar Davi. Então você está tão irritado quanto você está amando. É óbvio que é um amor escuro, não é um amor triste, mas a raiva e a amargura e a insatisfação está ligada aos seus amores. E a hierarquia da sua insatisfação, a amargura, a ira, é a hierarquia do seu amor. É a mesma hierarquia da sua ira. Você está com raiva quando o que você ama ou quer é ameaçado por algo ou por alguém. É essa a definição de raiva. A razão que é muito importante para a gente ver isso, e é muito embaraçoso, você pode ver algo que contraria totalmente Deus e não ficar irritado. Você já viu muita questão dizendo assim: não, eu não faço aquilo, acho errado, mas também, você vê, ele não fica muito irritado. Ele não fica, aí ele diz que o espírito de Paulo se revoltava quando ele via idolatria na Grécia, mas tem questão que diz assim: não, eu não faço, mas é o direito do outro, você não está sentindo nada, porque não tem amor. Então você vê, não há um sentimento de repulsa. Então, com nossos planos, você vê, a pessoa às vezes algo importante, ela não sente nada, mas se ela marcou a praia e acorda com chuva, ela fica com raiva, fica irritada. Ela realmente acha que todo o sistema meteorológico devia se curvar ao desejo dela de ir para a praia. Puxa vida, nunca tem feriado, quando tem, eu não posso ir. Eu planejei essas férias um tempão e agora só fica chovendo, fica com raiva. Quando você quer algo, e algo que você quer muito é ameaçado, pode ser a coisa mais ridícula, como chover no feriado ou nas suas férias, você fica com raiva. Agora, Deus está sendo desonrado, você não sente nada, você diz: é errado, mas eu estou bem. Então, Deus está irado, você vê, Deus está irado o tempo todo, por causa daquilo que é precioso para Ele, que é santo, puro e justo. Então você vê, por causa da glória dEle, por causa daquilo que Ele ama infinitamente, o seu Filho. Então você vê que a questão não é estar irado, não é? A questão é que amor nos levou àquilo. É isso que faz isso ser pecado ou não. Quando Isaí fica com raiva, é porque Esaú ama a sua barriga. É porque ele ama o poder, é porque ele ama uma posição, é porque ele ama um lugar, é porque alguém vai ocupar o lugar dele, e ele está insatisfeito, não importa se isso é Deus, como Deus fez. Ele pode fingir, como Isaac fingiu durante anos,
que estava indo em direção que Deus queria, que amava a Deus, apesar de estar indo na direção oposta de Deus, e ele ama, e é o que ele ama agora. Então é isso que faz você estar contente ou descontente. É por isso que isso, o autor de Hebreus está falando de uma maneira tão dura sobre isso. Ele está comparando isso à santificação sem a qual ninguém verá a Deus. Então, por que muitas pessoas, tem gente que está contente com um pouquinho de conhecimento de Deus, está contente com um pouquinho de graça, com um pouquinho de culto, de adoração, com um pouquinho de espiritualidade, só um pouquinho. Qualquer dificuldade, para ele já é um obstáculo, porque ele está ansioso por outras coisas. Se ele não puder ir na praia porque choveu, ele fica irritado. Mas se ele sentir uma dor de cabeça lá longe, ele pensa assim, não vou no culto, isso vai me atrapalhar. Às vezes o cara está gripado, ele diz, daqui a 3 dias eu não posso ir num culto. Você vê? Não pode. Porque ele está contente, satisfeito com outra coisa. Se ele não ficar, não, eu vou de qualquer jeito, né? Como ele queria ir para a praia, e chateado por causa da chuva, por causa do tempo. Então, isso é revelador demais dos nossos... Por isso que ele está falando sobre santificação, se é quando verá Deus, porque não é algo periférico, é revelador daquilo que o nosso coração mais ama. E quando percebemos o que é a raiva, e que ela sempre está defendendo o que você ama, quando a gente vê o que é a amargura, o que é a insatisfação, e que sempre é uma defesa de uma posição que eu amo, de um lugar que eu amo, de uma coisa que eu amo, e que eu acho que está ameaçado, então é assim que você descobre aquilo que você realmente ama. Sabe, é só você seguir o que está por baixo da sua raiva, por baixo da sua insatisfação, por baixo daquilo que você está vendo ameaçado. O que faz você ficar chateado? O que faz você não conseguir ficar calado? Você tem que falar. Então, você está descobrindo que você ama, é assim. É só seguir isso. O que faz você ficar furioso, chateado, deprimido, se sentir ameaçado? Então é isso que você ama. Isso vai lhe dizer o que você ama muito, o que você ama pouco. E a razão pela qual a gente pode dizer que é muito revelador é por 2 coisas. A Bíblia não diz então que esse sentimento em si não é pecaminoso em si mesmo, dependendo de que amor ele provoca ele. Ou seja, o coração de Paulo está revoltado com o paganismo e com a idolatria generalizada, é uma manifestação da santidade, porque ele amava muito Deus, então ele não podia ser indiferente, ele não podia deixar de ficar perturbado, de se sentir revoltado contra aquilo. Então Jesus ficou com raiva, não é assim? Ficou irado, pegou o chicote, entrou no templo, repreendeu pessoas, falou duramente. Você vê, isso não é, porque qual amor que estava? A Bíblia diz assim, o zelo da sua casa me consome. Havia um amor que despertou aquilo, e não é, você vê que a questão toda é o amor, e o amor sempre desperta isso. É por isso que a raiva, a insatisfação sempre é uma questão de amores. É por isso que é tão grave, porque você pode fingir que a sua insatisfação é algo pequeno, é algo periférico, e você acha, não, a minha vida espiritual tá bom, eu sou assim com aquilo ali, quando eu sinto aquilo ali ameaçado, a minha posição ameaçada, mas isso é uma coisa pequena. Não é pequena, a Bíblia diz, isso é fruto do seu amor mais profundo. Você está disposto a desonrar Deus por causa disso, como Isaac fez, e como Esaú aqui está fazendo, uma pessoa secular. E você vê que o verdadeiro cristão não é uma pessoa que diz, eu nunca fico irado, eu nunca fico com raiva. Isso é budista, que acha que tem que controlar, assim, se manter equilibrado. O Evangelho não é? A questão toda é o que desperta isso, que amores profundos despertam isso.
Então você não está buscando um equilíbrio, é o contrário. Mas a Bíblia diz que, como mostra os seus amores, quase sempre é a melhor mostra daquilo que é mais profundo e mal no homem, no ser humano. Então é útil, não é? E sempre que os teus sentimentos de insatisfação estão ligados à glória de Deus, nunca vai causar mal aos outros. Você vê que o autor aqui de Hebreus diz: essa raiz de amargura contamina as pessoas, faz elas serem menos parecidas com Cristo, menos parecidas com Deus. Todos os sentimentos de insatisfação santos, ou seja, provocados por um amor a Deus e a glória de Deus, eles têm um efeito abençoador, mas o outro não, sempre. Então é útil, ele empurra para você fazer o que você deve fazer. Você ama Deus, então você irá proclamar a verdade. É algo que você não pode deixar de fazer. Te empurra para aquilo que honra a Deus, abençoa os outros, estimula os outros. Você mesmo vai dizer, como Jonatas: eu vou estar do seu lado, vamos juntos cumprir aquilo que Deus disse que vai fazer através de você. Mas se a coisa que você ama, finalmente, que tem importância final, não é o que Deus quer, você sempre vai fazer coisas que contaminam todo mundo, porque não era a glória de Deus, o amor que impulsionou a insatisfação, a raiva, o sentimento de estar sendo ameaçado. Você sempre vai servir os seus amores finais, sempre. E esses falsos amores finais sempre vão gerar insatisfação em você. Você deve segui-las, deve seguir. Então a raiva é sempre a insatisfação, e a amargura é o caminho que te leva para aquilo que você mais ama e determina o que você faz. E quando essa coisa tem a ver com Deus, o amor a Deus, isso te leva a ser uma bênção. Quando não só produz uma raiz de amargura, como o texto diz, mas faz você contaminar as outras pessoas. Então, como funciona? A gente diz que o pecado é algo que nos leva a fazer coisas mais importantes que Deus. Coisas que eu quero, que são objetos, que são coisas que dão status, ou uma posição que eu quero. O pecado, ele leva o nosso coração a dizer: se eu fosse casado, eu ia ser feliz, eu não ia estar insatisfeito, nem reclamando. Se eu tivesse aquela posição, se Deus tivesse me dado aquele ministério, me chamado para aquela outra coisa, eu ia ser feliz, eu ia ser pleno. Mas eu não sou. Se eu tivesse mais dinheiro, se eu tivesse aclamação profissional, se eu tivesse satisfação ministerial, então se eu tivesse reconhecimento, eu ia ficar bem, eu não ia estar insatisfeito, mas eu não estou tendo, então eu estou. Quando nós elevamos algo no lugar de Deus para dar essa satisfação, nós não podemos fazer igual Jonas. É óbvio que se Deus não é minha satisfação, perder o trono é uma tragédia. E se Deus não é minha satisfação, perder a primogenitura é uma tragédia. E agora você vê o que faz a raiva ser o que ela é. Quando qualquer uma das coisas que nós desejamos mais do que Deus é ameaçado, nós ficamos com raiva. E é isso que gera a amargura e que contamina as pessoas. Porque você está acorrentado a essa coisa, você não pode parar, você está fora de controle. Como Isaac ficou fora de controle anos. É óbvio que ele não queria o que Deus queria. E Esaú ficou fora de controle para sempre. Quando algo fica entre você e a coisa que você acredita que vai te fazer satisfeito, você fica contra aquilo. Se Jacó é a pessoa que está entre Esaú e aquilo que ele acha que merece, ou que vai dar satisfação a ele, então ele pensa em matar o irmão. É óbvio que você nem sempre pensa em matar as pessoas, mas é por isso que Jesus, o irmão, diz que quando você sente raiva de alguém, você já cometeu o assassinato. Porque quando você sente raiva, você sente o seguinte: eu queria que essa pessoa sumisse, ela está ocupando o meu lugar. Se ela some, eu ia ter o lugar. Você não vai matar ela, mas o teu desejo é que ela suma. É que ela suma. É por isso que Jesus diz: você já cometeu o assassinato, porque essa é a ideia do assassinato, é acabar com alguém assim, a pessoa não vai me perturbar mais.
A pessoa não vai mais, de nenhuma maneira, me prejudicar. Esse cara me viu, eu estava assaltando, eu mato ele, ele não vai poder contar para ninguém. Ou esse cara estava ocupando meu lugar, agora não vai ocupar mais, está morto. Então, por isso tem gente que diz assim, você está morto para mim. Você te matei, assim, você não existe mais. Ou então você não faz nada disso, mas você fica se alimentando como Esaú se alimentava de pensar do irmão dele fora da jogada, para ele ter um lugar. E isso vai te controlar mais. E isso vai moldar quem você é. E é óbvio que você pode fazer tudo isso de uma maneira sutil, que conviva com isso, fingindo que está bem com Deus, como Isaac fez durante tempos da sua vida. Então, como lidar com a raiva? Já que o nosso tempo é pequeno, há 3 coisas que são estabelecidas aqui em Hebreus. A primeira, você precisa estar ciente da raiva em sua vida, não é? Isso pode parecer óbvio, mas há uma metáfora aqui. A metáfora é que ele chama de uma raiz de amargura. Ele não chama diretamente de amargura. Por quê? Porque raízes são o quê, queridos? Invisíveis. A raiz está lá debaixo do chão, ninguém vê a raiz. Está a semente lá, as raízes estão crescendo, o troço nem apareceu ainda. Mas o que está lá? Está tudo, está a árvore inteira. Está tudo lá na raiz. Está tudo lá ainda crescendo, mas ninguém está vendo ainda. Ele fala, cuidado para que não haja uma raiz de amargura. Isso se esconde. Você vai tentar dizer que não está lá, que você está assim por causa de Deus, do reino de Deus, da obra de Deus. Mas se esconde. Nós não queremos acreditar que nós somos pessoas que estamos com raiva, insatisfeitos e amargos, porque nós estamos fazendo exatamente o oposto daquilo que Deus quer. E nós não estamos interessados no que Deus quer. É difícil enfrentar isso. O livro de Hebreus está sendo escrito para cristãos. Então, quando alguém nos faz extremamente irritados, nós não queremos admitir que aquilo é tão importante para nós. Nós mascaramos. Então, quando você acha que alguém prejudicou a sua reputação, você está furioso, mas você não quer que a pessoa pense que você acha que a sua reputação é a coisa mais importante do mundo. Você diz, não é por isso. Quando você, alguém no trabalho recebe o teu cargo, você fica amargurado. Você não quer dizer que aquela função no trabalho e o aumento do salário é a coisa mais importante para você. Você vai tentar mascarar isso, você vai dizer, não, é uma injustiça, está errado. Isso é o que ele está dizendo. Cuidado, é uma raiz de amargura. Se esconde. Tudo que a raiva, a insatisfação e o que desonra a Deus já está lá. Como toda árvore gigante já está na raiz. Está lá, está crescendo. Você está fingindo que não vê. Você não quer acreditar. Isaac não quis acreditar durante muito tempo que ele estava com o coração totalmente oposto ao de Deus. E Esaú nunca vai. Então você vai dizer, não, estou com raiva por causa disso. Não é porque ocupou meu lugar. É óbvio que Esaú, por exemplo, ele tinha que justificar porque ele perseguia Davi. É óbvio, é assim que funciona a raiva. Ela se esconde, é uma raiz. Então você diz, não, eu já perdoei aquela pessoa. Eu não vou fazer nada contra aquela pessoa. Mas se aquela pessoa por acaso se escorregar e cair sozinha, é diferente. Aí eu já vou falar que é justiça divina. Vai ver, a raiz estava lá. Você estava escondendo. Então as pessoas vão o tempo todo, não, eu não estou amargurado por causa disso. Eu não estou falando por causa disso, eu não estou reclamando por causa disso. Eu quero me convencer, como Isaac teve que se convencer durante um tempo, de que ele estava indo contra o que Deus quer, para a glória de Deus, para o melhor do reino de Deus. Mesmo quando o autor de Hebreus diz que essa raiz de amargura contamina muitos. Ele está falando com pessoas da igreja. Então, quando a raiz está lá, só depende de que agora? A semente já está lá. Das condições certas. É a umidade certa, é tudo certo, a árvore vai brotar. Estava lá, aquele anseio, aquilo que você mais amava, aquele lugar, aquela posição, aquele cargo, aquele dinheiro, aquela vida, aquela saúde. Então, estava lá. Quando as coisas começarem a ameaçar aquilo, e essa raiz que estava escondida,
se manifesta. Então você vai ficar dizendo para você mesmo: eu não estou zangado, e nem com raiva, não é por causa disso ou daquilo. De repente um alçapão se abre, você vê realmente uma grande ameaça sua, o que você queria, e você não se contém. Você não se contém. Então, isso é amargura. Por que tem pessoas que ficam cínicas? Ela foi ferida por alguém, e aí ela agora vai tratar todos os seres humanos como pessoas que vão ferir ela. Ela vai dizer que ela não é amargurada. Mas a coisa que ela mais ama é se proteger. E isso é amargura. Então, ela se esconde, é uma raiz, ela não tem tempo para falar tudo que isso diz. Mas você está numa prisão, então, você está numa prisão. Tudo que você vê agora vai ser filtrado pela sua amargura. Esaú não podia ver nada em Jacó que simplesmente não fosse o obstáculo para ele ter o que ele queria. E se você ficar assim, a amargura profana você. É o oposto da santificação. É por isso que aqui no mesmo texto ele diz: cuidado. Não é? Ele está falando sobre a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. A amargura nos controla. Ela controla o seu comportamento. Ela controla como você sente. Ela controla como você vê as pessoas, como interpreta as situações. Ela controla tudo. É uma raiz, ela está dentro. Então, primeiro de tudo, você tem que estar ciente disso. Então, como eu disse, tem pessoas que dizem: eu já perdoei, não quero essa pessoa prejudicada. Mas se acontecer alguma coisa por ela mesmo, sem eu me meter que prejudique ela, eu vou pensar: Deus está vendo? Então, em segundo lugar, você tem que olhar para o seu coração e descobrir que debaixo da amargura existe aquilo que é profano, que é secular. Sempre é fruto de um desprezo a Deus. Então, quando você ficar realmente com raiva, insatisfeito, amargurado, pergunte-se: o que eu estou defendendo? Sempre, como é uma questão de amores, sempre que eu estou assim, eu estou defendendo uma coisa. Quando você sentir sempre insatisfação, amargura ou raiva, pergunte a você mesmo: o que eu estou defendendo? Que está fazendo eu ficar assim? Então, isso só é possível você perguntar isso seriamente se você realmente é habitado pelo Espírito de Deus, não é? O que eu estou defendendo? Então, por exemplo, eu posso ser uma pessoa que gosto de ser produtivo, eu faço várias coisas ao mesmo tempo, então eu não gosto de ser interrompido. Então, se eu sou interrompido e fico zangado, eu tenho que perguntar: o que eu estou defendendo? Eu posso responder: eu quero ser produtivo. Isso é uma coisa boa, querer ser produtivo, mas eu tenho que olhar por baixo, nos recessos do meu coração. Eu quero ser uma pessoa capaz de cumprir aquilo que eu acho que é importante, e isso está frustrando isso. Então, sem isso, se eu não cumpro todas essas coisas que eu estabeleço, eu me sinto inadequado, insatisfeito, não completo. Então, o que eu estou defendendo não tem nada a ver com ser produtivo e Deus. Então, se alguém fica entre mim e o meu objetivo, entre eu e o meu objetivo, eu tenho que dizer: o que eu estou defendendo? Por que eu estou assim? Por que essa pessoa se colocou entre eu e alguma coisa? Isso que eu estou sentindo é o quê? Ela se colocou entre eu e o quê? É isso que Esaú tinha que ter perguntado. Ele nunca vai fazer essa pergunta. Nunca vai ser encontrado lugar de arrependimento nele. Nunca. É sobre isso que é o texto. Por exemplo, Deus vai até Baruque, em Jeremias. Baruque estava muito chateado. Muito chateado. Não sei se vocês conhecem Baruque, mas se vocês lerem Jeremias, vocês conhecem. Ele era a única pessoa que estava do lado de Jeremias. Mas o Baruque, ele tinha umas certas ambições. Ele queria uma carreira maravilhosa de escriba. Entende? Ele era um estudioso. Mas porque ele ficou do lado de Jeremias, apoiou Jeremias, a carreira dele estava indo para o buraco. Porque as pessoas não gostavam de Jeremias. E aí transferiam isso para Baruque. E aí tudo que ele mais sonhava na carreira dele
que ele mais sonhava, foi sendo frustrado, porque o mundo todo era contra Jeremias. Então todo mundo ficou contra Baruque, porque ninguém gostava de Jeremias. Baruque estava do lado de Jeremias, transferiram de Jeremias para Baruque isso. Então Deus vê Baruque chateado. Baruque dizia: eu ia ser um escriba para a glória de Deus, eu ia ser um escriba para honrar Deus. Estou aqui do lado de Jeremias, está tudo indo para lá abaixo. Ele estava chateado, ele estava inconformado, ele tinha uma raiz de amargura, ele estava insatisfeito, porque a carreira de escriba dele estava indo para o buraco. Então Deus diz para Baruque assim: tu procura grandes coisas para ti? Não procures. Não tem nada a ver comigo, Baruque, a tua chateação. Quem disse que eu quero que você seja um grande escriba? Você está procurando coisas grandes para você. Não procure. Eu quero só que você fique do lado de Jeremias e perca tudo. Quem disse que vai glorificar meu nome, você ser um grande escriba? Você está fingindo que quer ser um grande escriba por causa de mim, mas você não quer. Você está procurando grandes coisas para você e não para mim. Então, o que Deus está dizendo é o seguinte: Baruque, se você fizer a sua carreira mais importante do que eu, você vai estar sempre com raiva, porque me servir vai acabar com a sua carreira e com as suas ambições, porque não é o meu plano você ser um grande escriba. Enquanto você amar mais a sua posição do que a mim, fingindo que ela vai me glorificar, você vai ficar com raiva, você vai ficar insatisfeito. Então não procure coisas grandes para você, porque é o que você está procurando, e é por isso que você está chateado. Se eu estivesse procurando me honrar, você não está chateado ficando lá de Jeremias, mas você está. Faça de mim o seu sucesso e você vai ficar satisfeito. Faça de mim aquela coisa que quando atingem a sua insatisfação se levanta contra o pecado, contra a dureza de Israel, contra a mensagem que eu estou entregando a Jeremias, e você vai ficar satisfeito. Agora, faça da sua carreira de escriba a seu objetivo, fingindo que vai me honrar, e você vai ficar sempre irritado. Então não procure coisas grandes para você. É o que Deus disse para Baruque. É o que ele precisava. Então, quando você fica com raiva, pergunte-se: o que eu estou defendendo? É óbvio que Baruque tinha uma boa explicação para ele querer ser um bom escriba, um grande escriba. Mas Deus está dizendo: não, você está procurando coisas grandes para você, não é para mim. Eu quero que você fique do lado de Jeremias, mas você está vendo isso como um impedimento para as suas ambições. Mas eu não quero que você procure grandes coisas para você. Então você tem que pensar sempre quando você está sentindo assim, amargura ou chateado: o que eu estou procurando de imediato? O que eu estou defendendo? Baruque estava defendendo sua carreira de escriba. Ele não estava defendendo Deus, nem a glória de Deus. Então ele estava irritado. Deus está dizendo para Baruque: procure a mim, busque a mim, você não vai ficar, você vai ficar satisfeito. Não importa o que vai acontecer, isso está te controlando. Isso vai te prender como a raiz de uma árvore, nessa amargura sem fim. Então esse é o primeiro princípio. E o segundo lugar, você tem que estar disposto a estar cheio de Deus. Não é apenas você dizer assim: olha, eu deveria, eu não devia estar sentindo isso, eu não podia estar sentindo isso, esses sentimentos são ruins. Você tem que ir além disso, você tem que ir abaixo disso. Se bem dizer assim: eu não devia estar sentindo isso, não devia nada. Você tem que dizer: por que eu estou sentindo isso? Você tem que ir na raiz. Baruque, por que a carreira tua se tornou tão importante? É isso que Baruque tinha que se perguntar. Por que ser um escriba ficou tão importante para você, a ponto disso ser uma chateação na sua vida, as tuas percepções que isso vai ser frustrado? É assim, Baruque, que você vai começar a curar isso. É se perguntando por que isso é importante para você, se isso não é importante para mim e para você. Então, por que eu estou tão bravo? Baruque devia perguntar: por que eu estou com raiva? Você tem que ir abaixo. É isso que Esaú nunca vai fazer. Ele vai chorar, mas o choro dele, a tristeza dele, não tem nenhuma relação com Deus e a glória de Deus. É por isso que ele não é que ele se arrependeu e não foi perdoado. É porque essencialmente é o oposto do que é o verdadeiro arrependimento. Então é óbvio que o nosso ressentimento fica fora de controle. Você pode tentar controlar: eu vou tentar me controlar, eu vou tentar não fazer isso, eu vou tentar não ficar chateado. Mas você não foi na razão. Por que
Por exemplo, Baruque, por que é tão importante eu ser escriba? Por que não é só importante eu honrar Deus ficando do lado de Jeremias? Mesmo que os meus sonhos de ser escriba acabem. Então, que Deus está dizendo o seguinte: ponha eu de novo no lugar onde eu pertenço, e a irritação vai passar, a amargura vai passar. Você busca coisas grandes, busque a mim. Mas Esaú nunca vai buscar Deus. Ele era secular, ele estava ligado ao que ele podia receber agora. Ele nunca ia fazer isso. E o último princípio: a graça mata a amargura, ou a amargura mata a graça. Ou seja, não é que a graça pode ser morta, mas você não pode ter graça e amargura no coração ao mesmo tempo. É isso. É o jogo da água e do fogo junto. Água e fogo não ficam juntos. Você pode dizer, não, mas a gente põe, não. Mas o que acontece? O que for mais forte vai matar o outro. Se é muita água e pouco fogo, a água apaga o fogo. Se é muito fogo e pouca água, a água evapora. Os dois não ficam juntos. Assim é a amargura, insatisfação e graça de Deus. Eles não podem viver juntos. É sobre isso que o autor está falando. Ou a amargura vai fazer você ser o oposto do que a graça é, ou a graça vai fazer você ser o oposto daquilo que a amargura faz no seu coração. Não só dentro de você, como contaminar muitos, como o autor está dizendo. Porque essas duas coisas não podem coexistir junto. E como isso acontece? Quando Cristo estava na cruz, depois de ter pago o preço por nossos pecados, e ele disse, tetelestai, está consumado. Na verdade é um termo econômico, está pago. A redenção era a compra de escravos. Está pago. Ele está realmente dizendo o seguinte: eu terminei o pagamento. Tudo que era para Josemar receber, eu recebi. Tudo. Isso é incrível. É uma declaração incrível, porque isso diz respeito a todos os eleitos. Então nenhum de nós é especialista no inferno. Mas o inferno é interminável. Por quê? Porque o ser humano não consegue pagar a dívida nunca. Senão o cara ficava lá um tempo e depois de milhares, milhões de anos acabou. Mas a dívida é impagável. Isso significa que a nossa dívida para com Deus é tão grande que ela nunca termina. A lei nunca diz satisfeito. Toda a sua glória já foi reivindicada e agora está quite. Então, pense nisso. Ninguém no inferno, por toda a eternidade, vai experimentar o que Jesus experimentou na cruz. Não só por ele ter experimentado isso de todos os eleitos, mas que ele experimentou a ira de Deus até ela se esgotar, até ela dizer satisfeito, até dizer tetelestai, até dizer está pago. Ele teve que receber a ira toda, e ninguém no inferno vai receber a ira toda, por isso que ela não acaba, porque nunca recebe a plenitude final e esgota a ira, mas ele esgotou. Então ele sofreu o que ninguém no inferno em milhões de anos vai experimentar. Agora multiplica isso por todos os eleitos. Ele terminou o pagamento. Então o que ele experimentou foi muito pior do que alguém pode sentir no inferno para sempre. De uma maneira perfeita, absoluta. Agora então, como a amargura é curada? Você não é indo para o Sinai, né? É exatamente indo para o Calvário. Porque eu buscaria algo maior do que isso. O que é algo que faz eu desonrar a glória que é manifestada na cruz? O que eu estou defendendo? É nesse lugar que a raiz de amargura é totalmente consumida. Se você exigir seus direitos, seu lugar, sua posição, se Baruque falasse, não, sem ser um grande escriba, eu nunca vou te glorificar. Porque muitas vezes a gente escolhe como a gente vai glorificar a Deus. Quase sempre aquilo que a gente chama de ministério é aquilo que a gente gostaria de fazer, e a gente acha que é o que Deus queria. Como eu disse a vocês, o livro de Romanos foi escrito porque Paulo queria ir para a Espanha pregar. É o que ele achava. Ele achava que ia ser ruim? Não, ninguém tinha pregado na Espanha ainda. E como ele achou que indo para a Espanha, ele ia passar por Roma, ele resolveu escrever uma carta para os romanos. É o que ele diz no capítulo 15. Na passagem eu vou passar aí, então eu vou aqui já adiantando para vocês alguma coisa. Eu quero quando chegar aí, dividir algum dom com vocês, receber algum dom de vocês,
mas porque eu quero ir para a Espanha, ele está todo empolgado para ir para a Espanha. Quando ele vai para a Espanha? Nunca. Nunca vai para a Espanha. Deus não quer que ele vá para a Espanha. Você pode dizer assim, mas Deus não ia ser glorificado na Espanha? Não tinha pagão na Espanha? Tinha. Mas ele não vai para a Espanha. Ele vai para Roma, mas ele vai morrer lá. Ele vai para lá preso. Mas ele não está amargurado. Porque você vê, de fato, Paulo queria fazer as coisas para a glória de Deus. Ele não está frustrado. É isso que Deus está falando para Baruque. Você quer coisas grandes? Não as busque. Não as busque. Toda a sua chateação, porque você não está buscando a mim. Porque se você estivesse buscando a mim, você vai ficar satisfeito igual o Paulo na cadeia, sem ir para a Espanha. Não tinha nada a ver contigo, só tinha a ver comigo. Baruque, se tudo que você quisesse tivesse a ver comigo, eu quero que você fique do lado de Jeremias, e eu quero que a sua carreira de escriba não aconteça. Mas você está chateado porque você quer coisas grandes para você. Então você tem que ir para a cruz. E quando você vê tudo que foi feito na cruz, como ele rasgou o título da dívida, nada mais importa, queridos. Nada mais é importante. Quando Deus diz assim, o que é importante? O que você está defendendo? Não estou defendendo nada. É por isso que a raiz de amargura é morta. É nessa base que ele está falando sobre santificação, sem a qual ninguém verá Deus. Um amor tão grande, conquistado pela beleza do que você vê na cruz, que nada mais você defende, a não ser aquilo que Deus quer. Portanto, você não tem uma amargura comendo você dentro, e nem vai contaminar ninguém, porque você sabe que aquilo é o oposto daquilo que Cristo fez na cruz. Então, quando você vê Jesus dizendo, está pago, o que é a carreira de escriba perto disso? Você vê, a graça mata a amargura, a graça acaba com a insatisfação, a graça acaba com a ideia de que você define como você vai servir a Deus no mundo. É isso que Jesus disse para Pedro, Pedro, eu quero que você morra, e João, eu quero outra coisa. Você não vai ficar satisfeito, Pedro? Não vai ficar satisfeito com o que eu quero? Pedro ficou. Quando Pedro escreve a sua carta, ele diz, eu estou partindo do mundo. Ou seja, ele já sabia como ia morrer, e sabia que estava perto. Imagina se Jesus tivesse isso para você, você vai ser assassinado. Às vezes você acaba deprimido o resto da vida, é só daqui a 30 anos. Mas sabe, você é assassinado, o cara não vai dormir de noite, vai ter que, sabe, ser aconselhado toda hora. Quando essa ideia vem na minha cabeça, eu perco o sono. Não, ele viveu a vida normal, e quando chegou próximo de morrer, ele já sabia que ia morrer assassinado, e ele escreveu uma carta dizendo, fiquem firmes, nós estamos no meio da fornalha, mas Deus está conosco. A primeira carta de Pedro, por exemplo, e a segunda é para cristãos na fornalha, ele está fortalecendo eles. Então Jesus queria que ele morresse assim. Não é uma questão de carreira aqui, não é questão do que nós escolhemos. Quando Deus diz para Moisés, você não vai entrar na terra, você vai subir um monte para morrer. Ele não era como aquele povo, não era uma carreira. Paulo, você não vai à Espanha, eu quero que você testemunhe de mim lá em Roma, para os poderosos de Roma. Então acabou. Ir para a Espanha não é um projeto, mas para Baruque era ser um grande escriba. Então ele estava chateado, porque tudo estava indo por água abaixo. A grande ironia é que as pessoas amargas estão dizendo, Deus me deve uma posição, Deus me deve um lugar, Deus me deve como eu devo servir a Ele. Jonatas poderia dizer, eu quero servir a Deus como rei, agora Deus quer que Davi seja o rei? Não pode. As pessoas me devem, todo mundo me deve. Isso é o oposto da graça. Você vê, a graça come a amargura come a graça. Então nós olhamos para Cristo, Ele era rico, e sendo na forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Ele disse, a vontade do Pai é eu deixar meu lugar de glória, e ser humilhado, e ser cuspido, e ser morto. Eu vou fazer o que honra ao Pai, eu não vou fazer o que eu quero. Isso é o oposto da raiz de amargura. Você vê, Jesus não escolheu o que Ele simplesmente queria. Ele disse, eu dou minha vida, mas eu dou minha vida porque essa é a vontade do meu Pai. Isso é o que meu Pai quer. Meu Pai quer que eu morra na cruz, que eu seja esmagado. Foi do agrado do Pai moê-lo. Então a partir de agora era do agrado dele. Ele não estava querendo coisas grandes para ele. Por causa disso, o Pai o exaltou sobre todas as coisas. Mas tudo que ele queria é a glória de Deus. Nunca diga que você quer a glória de Deus, se o que te impulsiona não é só o que Deus quer, ainda que isso a custo de qualquer coisa. Então a grande ironia é que você exigir alguma coisa é o oposto da graça.
Está maravilhado que você foi salvo como miserável pecador, e ao mesmo tempo dizer para Deus como você deve servi-lo, é o oposto de realmente estar maravilhado com a graça. E essa é a única maneira de você viver uma vida livre da raiz de amargura. Você vê, a pessoa me perguntou, quer dizer que Esaú se arrependeu, mas Deus não perdoou ele? Ele nunca se arrependeu, ele nunca ia concordar com os termos de Deus, ele nunca ia concordar que Deus queria que Jacó estivesse naquele lugar, nunca. Ele não podia se satisfazer com o que satisfazia Deus, então ele estava amargurado, para sempre amargurado. O autor de Hebreus está dizendo, isso é uma raiz de amargura, isso é o oposto da santificação, sem a qual os homens vão ver a Deus. Então, raiva, satisfação, amargura tem a ver com seus amores, sempre é fruto do que você mais ama, e do que você está defendendo. Se for Deus, a glória de Deus vai abençoar as pessoas, como Paulo, a frustração de não ir, gerou a carta aos Romanos, que bom, não é? Mas quando é você, a Bíblia diz aqui, contamina as pessoas, desonra Deus, come você, controla você, e faz mal às pessoas que você devia ajudar a glorificar a Deus. A raiva tem uma definição muito profunda na Bíblia, e ela é o oposto da santificação, sem a qual ninguém vai ver a Deus. Vamos ficar de pé. No início a palavra era com Deus o Altíssimo. Na criação glória velada, em Jesus tudo que é Deus, outro nome igual não há, outro nome igual não há, só Jesus Cristo, homem Deus, outro nome igual não há, Filho de Deus e Rei, outro nome igual não há, só Jesus Cristo. Se esvaziou e o céu deixou